e se isso for de fato um problema para você, então você já sabe que essa carreira não é para você. Recebo muitas perguntas de vocês aqui nos vídeos, lá no LinkedIn e também no meu Instagram. Isso mesmo, você não ouviu errado, eu também tô lá no Instagram. Então se você ainda não me segue lá, bora lá dar uma ajuda pro seu camarada cientista de dados. E o bom é que lá no Instagram eu consigo abrir caixinha, responder caixinha no meu dia a dia, então o processo é mais rápido. Então se você não quiser deixar aqui, pode deixar lá também, que eu acho que vou responder mais rapidamente, tá? E a grande maioria dessas perguntas que vocês me trazem é sobre transição de carreira, o que eu acho muito bom, porque quando eu tava nessa época também, eu tava com muitas dúvidas sobre isso, e é por isso que eu resolvi começar esse canal aqui, porque na época eu sentia muita falta desse tipo de conteúdo. Porém, são raras as vezes que vocês vêm me perguntar sobre o que de fato eu faço como um cientista de dados na minha rotina, no meu dia a dia. E eu acho essa pergunta muito importante, que é a partir dela que vocês vão saber se vocês querem mesmo ou não se tornar um cientista de dados. E se essa carreira é realmente para vocês. Pensando agora, falar sobre esse tema, depois de tudo que eu falei aqui, não foi uma decisão muito boa pensando em análise de dados, né? Porque se vocês não estão me perguntando sobre isso, muito provavelmente a maioria de vocês também não quer saber sobre isso muito assim, né? Outra coisa também é porque quando eu falo sobre transição de carreira, cursos e como foram os meus estudos até aqui, os vídeos tendem a ter mais visualizações. Porém, eu acho que esse tema é muito importante e por isso que eu vou falar mesmo assim. Então vamos lá. Uma primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que trabalhando como um cientista de dados, vocês vão passar 100% do seu tempo na frente do computador. O óbvio, ele também tem que ser falado, e isso aqui é muito óbvio, mas pode ser que tenha gente que não ache que seja dessa forma. Mas não tem como fugir. Trabalhando como cientista de dados, você vai passar 100% do seu tempo na frente do computador. Não tem jeito. Hoje em dia, eu trabalho de forma híbrida, então eu vou algumas vezes para o escritório ainda, e mesmo assim, as reuniões são feitas no computador, porque uma parte do time não vai estar lá na hora que a gente vai estar. Enfim, a gente precisa usar o computador até nas reuniões que a gente faz presencialmente, tá? E se isso for de fato um problema para você, então você já sabe que essa carreira não é para você. Bom, e como é que eu divido o meu tempo de forma geral, tá? Eu passo grande parte dos meus dias programando. Sim, o cientista de dados ele tem que saber programar. É uma programação diferente porque é uma programação voltada mais para a área de dados. Então é coleta, análise, criação de modelos de machine learning, tudo voltados para dados, mas tem que programar. Atualmente eu estimo que eu passo 50% do meu tempo programando. Desses 50% eu dividiria 40% mais ou menos em Python e 10% em SQL. E aqui, programando, eu estou considerando tudo, tá? Então, desde programar de fato, quanto resolvendo bugs também, beleza? E o que eu quero dizer com programando, né? Então, como eu comentei, fazendo coleta de dados, limpeza de dados, porque na vida real essa parte de limpeza é importantíssima, tá? Então, quando a gente pega datasets prontos da internet, eles já vêm basicamente limpos pra gente. Mas na vida real é bastante diferente disso. Então a gente precisa passar por essa parte de limpeza também muitas vezes. E é lógico, criação de modelos de machine learning também. Bom, eu falei que eu uso tanto Python quanto o SQL. O SQL eu uso para acesso aos bancos de dados e o Python para todo o resto. Tá? Então, beleza. Primeira parte é programação, 50%. Agora, eu posso falar que eu passo mais ou menos uns 30% do meu tempo analisando dados. Aí eu coloquei um monte de coisa aqui dentro desse pacote de analisando dados para simplificar, tá? Mas analisando dados aqui, o que eu estou considerando? Estou considerando pensar sobre o problema, criação de hipóteses e análise dos dados para validação ou descarte dessas hipóteses. O time que eu tô atualmente ele é muito focado em análise de dados, tá? Então, por isso que eu passo uma boa parte do meu tempo também analisando esses dados. Era muito diferente na empresa que eu estava anteriormente, onde o meu papel principal era de criar modelos mais eficientes, modelos de machine learning mesmo. Então, eu passava, sei lá, 90% do tempo programando um código, um modelo novo, e, sei lá, 10% em reunião. Mas aqui é diferente, eu passo boa parte do tempo mesmo pensando no problema e analisando os dados para encontrar uma melhor solução para aquele problema. Isso aqui é muito interessante porque muitos dos modelos que a gente está fazendo, eles passam a ter um resultado muito melhor quando a gente analisa bem os dados, cria features interessantes, né, baseados no negócio, do que se a gente passar muito tempo tentando só tunar um modelo de machine learning para aquele mesmo problema sem pensar muito
na área de negócio, nas variáveis que a gente tem, o que a gente pode criar de diferente e quais correlações que a gente pode entender, quais insights que a gente pode tirar daqueles dados. Então, eu acho que essa parte de análise de dados é importantíssima e eu passo aqui, então, mais ou menos uns 30% do meu tempo nessa área, tá? Bom, já falei aqui de 50% mais ou menos do tempo em programação, 30% em análise de dados, sobrou 20%, que esses 20% eu coloco em reuniões, tanto reuniões rotineiras do meu cotidiano, quanto reuniões mais técnicas, também que fazem parte do meu dia a dia, tá? Então, reuniões técnicas mesmo para discutir os projetos que a gente está envolvido em si, e também as reuniões que envolvem gerências para a gente apresentar esses projetos, apresentar soluções, reuniões de diretoria, etc. Então, 20% mais ou menos destinado às reuniões. Ah, e claro, né, nem todos os meus dias eles são divididos dessa forma exatamente. Claro que vai ter dia que eu vou passar programando mais, vai ter dia que eu vou passar analisando mais dados, ou vou ter mais reuniões, ou vai ter dia que eu vou passar mesmo tentando resolver os bugs que eu encontro ali nos códigos, enfim. Acho que de forma geral tá bem dividido aqui a minha rotina, tá? Bom, então o que a gente pode concluir? Que eu preciso saber para exercer minha função atual. Acho que isso é bastante importante também para vocês terem uma noção. Falando de hard skill, eu preciso saber programar em Python e SQL, basicamente. Eu tenho que ter conhecimentos de análise de dados, estatística e machine learning também. E quanto a soft skills, eu preciso ter uma boa integração com o time, porque a gente não resolve nada sozinho, proatividade e pensar fora da caixa. Acho que esse pensar fora da caixa às vezes é muito vago, mas ele é importantíssimo, porque pensar em soluções diferentes para um mesmo negócio é muito importante você ter essa habilidade, esse costume de tentar trazer soluções novas para alguma coisa que às vezes já existe, porque essa solução nova talvez seja muito mais eficiente, muito melhor do que a que já existe também, tá? E por último, acho que você tem que saber falar e apresentar muito bem o que você está desenvolvendo, porque no final das contas, nada vai adiantar você ter o melhor resultado ali do seu modelo, da sua análise, se você não souber se expressar bem, se você não souber apresentar esses resultados de forma concisa e clara, tá? Então coloquem aí no seu bloquinho de anotações que uma boa apresentação e uma boa visualização de dados é muito importante para você desenvolver e para sua carreira como um todo, tá? Bom, então é isso que eu faço no meu dia a dia, é dessa forma que meus dias estão estruturados. Espero que esse vídeo tenha te dado um pouquinho mais de clareza sobre como os meus dias eles são estruturados e o que eu de fato faço no meu dia a dia. Não se esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito e de apertar o joinha aqui se você gostou desse vídeo, tá? Bom, tô trazendo uma novidade aqui hoje. Nos últimos tempos, muita gente tem me procurado para bater um papo, assim, para perguntar um pouco mais sobre a carreira, sobre transição de carreira, sobre cursos e tudo mais que eu falo aqui no canal. Eu fiquei pensando e acho que eu vou trazer uma solução um pouquinho mais eficiente para a gente aqui. A minha ideia é a gente criar um grupo aí, né? A gente bater um papo em conjunto e formar um grupo de mais ou menos umas 10 pessoas. Tudo isso gratuito, tá, gente? Então por isso que eu tô limitando aqui em 10 pessoas. Pra gente conseguir bater um papo um pouco melhor, para vocês conseguirem expor quais são as suas principais dúvidas, porque aí a gente já consegue matar a dúvida de um e também às vezes já a dúvida de outra pessoa de uma forma um pouco mais eficiente, em conjunto também. E porque também acho que esse trabalho em grupo ele é bastante eficiente até em termos de estudo. Às vezes a gente consegue se ajudar até a estudar questões novas, indicar cursos e tudo mais em formato de grupo, que eu acho que é um pouco melhor. Então eu tô pensando ainda, tô estruturando essa ideia de formar um grupo aí de mais ou menos umas 10 pessoas mesmo, pra gente conseguir fazer isso e eu marcar uma reunião aí entre a gente no Zoom ou no Meets, de alguma forma, para tirar a dúvida de vocês, que eu consegui ajudar, é claro, né? Em conjunto. O que vocês acham dessa ideia? Então, não tô abrindo nada por enquanto, tá? Nos próximos dias eu vou trazendo mais novidades aqui para vocês também, aqui no canal e lá no Instagram, então se você não segue, já segue lá também. Deixa aqui nos comentários se você acha que essa é uma boa ideia e se você participaria. Fala aqui nos comentários, então, se sim é uma boa ideia, se não, não acha que é uma boa ideia, ou deixa uma outra sugestão também, por favor. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade aqui e até a próxima, então.